Oi gente, eu sou a Gabi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rusgeek e hoje a gente tá aqui com a Camila Fernandes. Oi! Autora, tradutora e revisora e ilustradora e tudo! Bom, eu escrevo, mas eu sou meio bissexta. Eu escrevo, traduzo, preparo, cotejo, reviso. Ilustração eu parei um pouquinho, mas acho que ainda dá pra considerar. Dá sim. Tem trabalhos publicados? Dá pra considerar. Tem trabalhos publicados. Então, e a gente trouxe a Camila pra continuar aquele bate-papo com os autores que a gente tá fazendo. Um monte de gente elogiou. Muito obrigada, gente. A gente quis trazer esse pessoal pra falar sobre escrever e sobre todo esse universo do mercado literário, porque, né, a gente tá inserido nisso, a gente gosta disso e quanto mais informação pra vocês, melhor. E antes de começar a te perguntar, eu queria mostrar o livro aqui da Camila, O Reino das Névoas, Contos de Fadas para Adultos. Eu vou pedir pra ela falar um pouquinho depois do livro também pra vocês. Mas ela tem esse e mais um outro, uma coletânea de contos, né? Eu tenho uma coletânea de contos que é o Contos Sombrios. Nossa, aqui, nome original. Mas são contos sombrios porque eles não são exatamente contos de terror, mas eles são contos que exploram temas de terror, por assim dizer, né? Já me disseram que eu não podia qualificar como terror porque, não me deu medo. Bom, mas são contos que exploram temas típicos de terror, né? Tem muito assassinato, vampiro, coisas bem piores que isso também. Mas no geral não acho um livro pesado. Ele só existe como e-book. Vou deixar aqui pra vocês comprarem. Mas esse aqui existe em papel e em e-book. Se quiser comprar com papel, fala com você. Isso. Então eu vou deixar o contatinho dela. Hoje em dia só vende comigo mesmo. E esse também é uma coletânea de contos? Sim, esses são contos temáticos, né? Eu tava estudando bastante sobre contos de fadas, percebi que, por mais que a gente ache hoje em dia que conto de fadas são aquelas coisas que a gente vê nos filmes da Disney, não é. Quem já pesquisou um pouquinho, ou quem tentou já ler alguns dos mais antigos, antes deles serem assim, limpos, sabe que a pegada não é bem por aí, eles têm muita... Dá pra você fazer uma leitura psicanalítica deles, dá pra você relacionar com vários mitos populares de vários lugares do mundo. Então, assim, no fim das contas, os contos de fadas inspiram muita coisa do que a gente produz hoje, não só filmes da Disney. Então, assim, eu tava sentindo uma afinidade muito grande com esse universo, e aí eu resolvi escrever meus contos de fadas. Eu coloco para adultos porque para as pessoas não acharem que é um livro infantil e de repente correr o risco de dar pro filho e falar: mãe, só tem sangue. Acho que de repente as crianças até gostam, mas os pais não muito. Então, assim, eu indico esse livro pra, sei lá, 14 anos pra cima. Eu ganhei uma bolsa do PROAC em 2010, do governo do estado, pra lançar ele, pra viabilizar ele. Nesse caso, você não fica com o dinheiro, você usa o dinheiro para viabilizar a publicação. Então deu para pagar a revisão, book trailer, impressão, tudo o que eu precisei na época. Muito legal. Muito legal, nossa. Muito interessante, até porque é um meio diferente de publicação, né? Sim. Não é um independente, não tão independente, porém independente ainda. Porque na época, por exemplo, eu entrei com o dinheiro que não era meu, era da bolsa, mas eu publiquei pela Tarja Editorial, tá aqui o login deles. A Tarja não existe mais, mas foi a primeiríssima editora brasileira a apostar exclusivamente em literatura fantástica, ficção científica e terror. Olha que legal. Sim, infelizmente eles fecharam, era uma editora pequena, os caras faziam um trabalho bem dedicado. Então eu entrei com a bolsa, eles entraram com a estrutura, né? Na época o livro entrou em livraria, a gente fez lançamento, fez um monte de coisas. Com a ajuda da editora, mas hoje em dia eu tô vendendo sozinha. E como foi, então, publicar um livro por esse método? Como foi escrever esse livro e chegar nesse edital e tudo mais? Olha, o lance do edital foi assim, eu pensei, eu não perco nada tentando. Eu não sabia o que era preciso para você conseguir ganhar. Inclusive, gente, se vocês escrevem, fiquem de olho em PROAC, em editais editais de apoio à literatura. Eles têm às vezes formatos diferentes, mas PROAC, se não me engano, ainda tá tendo todo ano, ou um ano sim, um ano não. Vale a pena ir atrás, porque assim, a gente fica pensando, não sei, eu preciso conhecer alguém pra ganhar. Não precisa, sério. Como que faz, então? Como você fez? Você tem que pegar o edital e segui-lo à risca. Eles queriam prazo, orçamento, por exemplo, quanto desse dinheiro você vai usar para cada coisa. É igual quando você faz um projeto do Catarse, você tem que colocar ali aquele gráfico mostrando, isso aqui é para impressão, isso aqui é para revisão, sei lá mais o que. E você manda para eles o projeto com uma certa quantidade de páginas já escritas para eles sentirem o teor. Você precisa de uma justificativa, quer dizer, por que lançar esse livro? Por que você quer escrever e publicar esse livro, né? É só porque você quer, é só porque você gosta?
cria uma justificativa, né? No meu caso, eu queria resgatar um pouquinho dessa atmosfera, não é exatamente sinistra, mas é uma atmosfera muito intrigante e muito sombria, de certa forma, dos contos de fada mais antigos. Quando você começa a ler, você fica, nossa gente, não estou dizendo o meu livro, né? Mas quando você começa a ler os contos mais antigos, você pensa, nossa, quer dizer que essa história se resolvia assim, né? Não tinha final feliz, será que ela tinha uma lição de moral? Tentei, não sei se consegui, eu queria resgatar um pouco desse clima. E a minha justificativa era essa, eu consegui a bolsa e publiquei o livro no ano seguinte, lançamos no Fantasticon, que também não existe mais. Mas era um evento muito bacana que rolava aqui em São Paulo. Como foi a recepção? Na época foi bem legal, porque a gente chegou no Fantasticon com algumas caixas do livro e elas esgotaram rapidinho, aí teve que mandar buscar mais. Em lançamento é o momento que mais vende mesmo, né? Porque o autor tá lá, a galera tá lá, tá todo mundo naquela vibe, naquele clima de quero livros, quero conhecer coisas novas, quero boas histórias. Hoje em dia eu vendo por conta própria, a recepção é bem mais baixa porque eu não tenho uma estrutura de marketing e tal. Mas eu acho que na época deu bem certo, foi uma experiência bem legal. Aprendi muito tendo lançado o livro e você começa a se sentir um autor um pouco mais validado depois que você publica, né? Porque assim, o que é um escritor? O escritor é uma pessoa que escreve, cara. Gosta de escrever, tem um motivo para escrever ou vários. Mas aí você fala, existe uma linha que separa escritores de aspirantes? Pra mim não existe. Quem escreve é escritor, ponto. Mas quando você lança uma coisa, você fala, cara, se alguém me perguntar, o que você faz? E você disser, eu sou escritor, o que você escreveu? Você já publicou alguma coisa? Sim, eu já publiquei alguma coisa, sabe? Então, assim, você começa a se sentir mais perto mais perto do profissionalismo, digamos assim, né? Mesmo que você não viva disso, você sente que você tá fazendo algo mais do que escrever e enfiar na gaveta. E o seu segundo livro de contos você publicou por conta própria? Publiquei por conta própria. Como foi esse processo? Foi diferente? Foi parecido? Cara, era assim, eu tinha um monte de contos estocados que eu escrevi ao longo da última década, mais ou menos, e eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa com eles. Eles estão aqui parados eles não são nada, não servem pra nada, né? Falei, vou compilar, eles têm uma natureza parecida, vou compilar, vou pôr na Amazon e ver o que acontece. E o que aconteceu? Foi um experimento, cara. Todo mês entram uns trocadinhos, viu? Não é, nossa, meu Deus, não dá pra pagar a compra do mercado, dá pra comprar um pastel, um caldo de cana. Mas assim, cara, tem pessoas interessadas, eu acho que o principal é isso, sabe? Divulguei bastante nas redes sociais, que são meu principal veículo. Eu acho que hoje em dia para os autores é essencial, né? Eu ia perguntar pra você, como sendo uma autora que publica de forma independente, como que você lida com essa parte de ter que fazer seu próprio marketing? Cara, basicamente eu não lido. Assim, na verdade, assim, eu preciso separar uma verba, porque pro meu próximo livro eu gostaria de fazer uma coisa mais profissional, trabalhar com pessoas que entendem do assunto, que sabem o que estão fazendo. Porque sozinho, o que você sabe fazer? Eu sei escrever. O resto é só experimentação. Algumas coisas dão certo, outras não. Terminei a primeira versão de um romance do ano passado, agora eu preciso editar, vamos pra segunda versão e depois ver o que acontece. Como a gente conversou com alguns outros autores, eles falaram também dessa questão da primeira versão e o que fazer com ela. Como você tá lidando com isso? Como você lida com a primeira versão pra segunda? De forma muito traumática. Não, é que assim, cara, você tem um carinho tão grande por aquele material ao qual você dedicou, assim, nossa, sei lá, às vezes anos da sua vida pra chegar naquela primeira versão. E aí, às vezes, dá um certo medo de expor aquilo. Você pensa, eu queria que os primeiríssimos leitores adorassem. Mas isso não vai acontecer na maioria das vezes. Você vai entregar pra um leitor crítico que pode até te dizer, nossa, cara, tem muito potencial, mas acerta isso, remove aquilo, isso aqui tá uma droga. Ele vai falar de um jeito profissional, mas ele vai falar. Então, assim, às vezes machuca o ego da pessoa. A gente é inseguro, cara. Então, assim, você tem que se fortalecer, ler aquilo, não levar pro lado pessoal. E o Thorzinho quer participar do vídeo. O Nenê veio participar do vídeo. Ai, que lindo. Mas então, você tava falando, ninguém vai mais prestar atenção na gente. Não mesmo. Ele é muito mais interessante. Você tava falando que nem sei mais que a gente tava falando. Do segundo rascunho, que você manda pra então, eu recebi 2 leituras críticas dessa primeira versão, né? Coisa linda. E eu ainda não tive coragem de olhar, porque eu sei que aquilo vai me gerar uma certa ansiedade, eu quero me preparar psicologicamente, eu quero sentar, ler aquilo e pensar, tá, agora eu vou começar a pensar em como resolver os problemas que as leituras críticas identificaram. Então, assim, eu sei que não vai ser um processo fácil. E eu
não recomendo isso pra ninguém, tá? Eu tendo a ficar evitando um pouquinho, eu não deveria evitar. O meu processo é totalmente contraproducente, não recomendo o meu método a ninguém. Mas assim... Funciona pra você? Não sei, cara, ainda vamos ver. Mas assim, encara. É só isso que eu posso falar. E aceita que assim, você não vai agradar todo mundo. Mesmo os leitores críticos, eles estão falando aquilo, eles também são pessoas, eles também avaliam com base, mesmo que eles tenham muitos critérios profissionais, uma grande bagagem de leitura e eles têm que ser assim mesmo, eles também vão colocar coisas pessoais ali. Normalmente eles vão te dizer, olha, isso aqui não funcionou muito bem pra mim. Às vezes funciona pra, sei lá, se você chamou 2 leitores críticos, às vezes funcionou pra um, pro outro não. Então você tem que saber pesar isso também com os seus gostos. O que você queria passar com aquele livro? Uma coisa que as pessoas, acho que a gente precisa ficar de olho também, é assim, você transparece algum tipo de ideologia nas escolhas que você faz nas suas histórias, né? Você está passando a ideologia que você queria passar? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente precisa fazer a si mesmo, porque às vezes a gente coloca no nosso livro, sei lá, traumas, inseguranças, azedumes assim que a gente tem, e de repente você não sabe muito bem a ideia que você está passando com aquilo. Acho que é importante a gente ter consciência do que está fazendo, e os leitores críticos podem te ajudar com isso. Muito bom. Eu acho que tá muito bom esse vídeo, tá muito longo já. Obrigada por vir, Camila. Obrigada! Fica aqui o convite pra você vir de novo quando você lançar seu livro, em termos que você tá mexendo nele. Já está convidada pra vir falar com a gente sobre ele. E, de novo, comprem o livro dela, O Reino das Névoas, comprem o Contos Sombrios. Vamos deixar tudo aqui na descrição. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, todas aquelas coisas. Comenta aí o que você achou dessa entrevista, desse bate-papo com a Camila. Se vocês gostaram da Camila aqui, acho que você fala super bem. Então, muito obrigada por estar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!